Olá, boa tarde. Começa agora o CNA em Campo, programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. Veja os destaques de hoje. Produtores esperavam mais do Plano Safra, lançado ontem em Brasília. CNA queria aumentar os recursos para custeio e investimento, além de juros menores. Seca castiga o Nordeste e faz o produtor rural sofrer com perdas no campo. Já são 5 anos sem chuva e muitas dívidas acumuladas. Pecuária debate a situação do mercado nacional e internacional depois da Operação Carne Fraca e da delação dos executivos da JBS. É o que você vai ver agora no CNA em Campo, o programa do sistema CNA Senar. O Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018 chega com mais de 190 bilhões de reais para o setor. Mas, para a CNA, esse valor ainda é pouco para atender a maior parte dos produtores rurais. Também a taxa de juros ficou acima do esperado. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, representou os produtores rurais no lançamento do Plano Safra 2017-2018 no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente da entidade, João Martins, reforçou a importância do setor agropecuário para a economia. O PIB do setor chegou a 13,4% no trimestre. Mesmo assim, o valor dos recursos anunciados pelo governo, de 190 bilhões de reais, não devem ser suficientes para atender às necessidades do homem do campo. Uma das preocupações é quanto à segurança do produtor na hora de investir, principalmente em função da instabilidade econômica e das condições do clima. Planejar o que produzir e como produzir num ambiente de tantas incertezas é imprevisibilidade. É tarefa muito complexa, que poderá ser bastante favorecida se dispusermos de mecanismos sustentáveis de seguro, que estão presentes nos principais produtores mundiais. Os mercados de crédito se tornariam mais abertos ao financiamento da produção, aliviando a pressão sobre o crédito público. No discurso, o presidente da CNA também cobrou um projeto de longo prazo para o setor agropecuário. Para João Martins, é fundamental que o Plano Safra seja plurianual. É hora de partirmos para os planos plurianuais, mais compatíveis com o planejamento real das propriedades rurais, que precisam de maior previsibilidade que só um esquema de longo prazo poderá fornecer. Os recursos do Plano Agrícola Pecuário ultrapassam os 190 bilhões de reais, quando levados em consideração o Seguro Rural, que vai disponibilizar 550 milhões, e o Fundo de Apoio à Comercialização, com mais 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mas o próprio Ministério da Agricultura admite que todo esse montante não é o suficiente para atender o setor. Não é. Esses 190 bilhões atendem em torno de 40% ou 50% no máximo da necessidade que a agricultura tem. Mas existem outras maneiras de fazerem financiamentos. As trades fazem financiamento direto aos produtores. Tem muitos produtores que são capitalizados que não precisam de financiamento. Então tem várias maneiras, mas a resposta é não dá para 100%. Em torno de 40%, podendo chegar a 50% aí do atendimento. Para a CNA, o plano poderia ajudar mais o produtor rural se fossem consideradas algumas propostas feitas pela Confederação. Para o Seguro Rural, o pedido era de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para a comercialização, 5 bilhões. E para a taxa de juros, a reivindicação era de 2,5% ao ano para produtores enquadrados no PRONAMP, Programa de Crédito Destinado ao Médio Produtor. Uma opção principal que a CNA busca é a questão do aumento do volume de recursos para o seguro rural. Que a partir do momento que eu tenho um seguro rural forte, que dê respaldo para o investidor vir no Brasil e investir na produção agropecuária, eu consigo trazer mais recursos para o produtor rural, que aí sim é dos bancos privados e tudo mais. E agora o seguro tem que ser colocado como prioridade, um programa realmente de governo. Não é o que nós vimos agora, que passou de 400 para 550. Entendemos o esforço, mas isso não resolve. Durante a cerimônia, o presidente da República, Michel Temer, destacou a importância dos produtores rurais para a economia. Em 2016, tem esse dado, sua participação em nossas exportações chegou à casa dos 40%. Daí o sentido de prioridade
que nosso governo dedica ao campo. E a situação dos produtores da região Nordeste semiárido brasileiro não está fácil. Depois de uma seca de 5 anos, eles acumulam perdas na lavoura e no rebanho. Com isso, ficou difícil pagar as contas que têm se acumulado nesses últimos anos. Essa é a pior seca dos últimos tempos. A última chuva caiu em 2012. Os estados do Nordeste, parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, região atendida pela Sudene, sofrem com essa forte estiagem. Mapas da Agência Nacional de Águas mostram o avanço da seca nos últimos 3 anos, período que coincide com o agravamento da crise. Os produtores rurais, em especial os do semiárido, não conseguem quitar suas dívidas de financiamentos feitos, principalmente no período de 2012 a 2017, justamente por causa da seca. Safras prejudicadas, perda de rebanhos, escassez hídrica, além da dificuldade em alimentar os animais, já que o milho ficou mais caro. É essencial para o desenvolvimento, principalmente do semiárido nordestino e do cearense, que nós renegociemos as nossas dívidas, né? Sob pena de que as coisas fiquem estagnadas, paradas, porque o produtor sem crédito, sem recursos para investimentos e para custeio, não poderá levar suas atividades à frente. Sem água, tanto os produtores na área de cobertura da Sudene, que já tinham acesso a créditos, como os que ainda buscam por recursos, não tiveram renda suficiente. Os primeiros para pagar as dívidas com os bancos, os outros com dificuldades em conseguir financiamentos. A Sudene teve uma participação importante, mas os critérios ainda estabelecidos para fazer a renegociação dessa dívida ainda não contempla com integridade o período compreendido entre 2012 e 2016 e as condições também. A gente vai trabalhar para que isso possa ser aprimorado, melhorado, para que os agricultores possam produzir cada vez mais, porque afinal o agro é tudo, o agro está segurando o Brasil. Os representantes da CNA pediram políticas públicas específicas para esses produtores, como por exemplo a revisão do PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os juros são os mesmos para todo o país, desconsiderando as peculiaridades de cada região. O Banco do Nordeste, juntamente com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, são os principais financiadores dos produtores rurais do semiárido brasileiro. Na audiência pública, a Caixa informou que 70% de suas operações na região já foram renegociadas por conta da estiagem. Para o presidente da CNA, João Martins, a simples renegociação dos contratos é uma medida paliativa. Só discutir o problema de endividamento no Nordeste, isso não é solução. O endividamento é apenas um dos problemas do Nordeste. O que o Nordeste precisa é de uma política pública de Estado para que monte no Nordeste um programa a longo prazo para que o Nordeste seja viável, que o produtor rural possa produzir com viabilidade e com competitividade. A pecuária brasileira passa por momentos difíceis. Primeiro, a Operação Carne Fraca. Agora, a delação premiada dos donos da JBS agravou a crise política e também gerou incertezas no campo. O tema foi discutido numa reunião na CNA, em Brasília. Mato Grosso tem o maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 30 milhões de cabeças de gado. No estado, a JBS é responsável por abater 63% dos animais destinados à pecuária de corte. No Brasil inteiro, a companhia opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango. Agora, as delações do acionista Joesley Batista ao Ministério Público Federal trazem incerteza da continuidade das atividades da JBS no Brasil. O tema foi debatido na Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, que avalia uma reestruturação do mercado. Aumenta o risco de mercado, aumenta a vontade de vender a produção à vista, né? Então a gente tem um aumento do custo do dinheiro também. Nós temos aí a baixa atividade de JBS hoje, então sobram mais animais por planta frigorífica. Isso acaba interferindo nos preços. A consultora convidada pela comissão disse ainda que os criadores de alguns estados podem sofrer com a falta de frigoríficos na hora da compra dos animais de abate. Presidente da Comissão de Pecuária de Corte da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Maurício Veloso, diz que o estado não deve passar pelo problema.
já que vê uma reestruturação natural do mercado da região. Ele não corre o risco de não ter para quem vender. O que acontece é que agora os prazos, as escalas estão mais dilatadas. Então, como nós estamos vivendo exatamente um momento, uma circunstância de maior oferta, isso sempre acontece quando você migra do período das águas para o período da seca. Há um ajuste de rebanho. O CNA em Campo de hoje termina aqui, mas na próxima terça-feira, ao 12h05, estamos de volta com mais notícias do setor agropecuário para você. Até lá!